Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta e este programa é de conhecimento e esclarecimento para você, ok? Mas antes eu quero lhe fazer um pedido, não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso é necessário para nós, isso é importante para nós, que você se inscreva para que a gente prossiga aí numa boa. Também ative o sininho que fica logo aqui embaixo, o sininho de notificações para que você receba o YouTube mande para você quando nós gravarmos novos vídeos. Não deixe de se inscrever e também deixar os seus comentários, tá certo? Isso vai ser importante, isso dá um trabalhão danado para a gente fazermos estes vídeos que nós produzimos. Então a gente precisa da sua ajuda nisso daí. Não dói, o dedinho vai lá, se inscreve, tão rápido, né? Dá um toque no sininho e, se quiser, deixe o seu comentário, o seu like ou dislike, mas é importante que você atenda ao nosso pedido, ok? E eu lhe agradeço. Mas vamos ao que interessa nesse instante. O assunto que estamos trazendo para você nesse instante diz respeito ao último grande império que vamos lhes apresentar. Pode ser chamado de Império Turco-Otomano ou Império Otomano, como alguns assim o chamam, né? Que durou mais de 600 anos, aproximadamente aí 650 anos, e teve a sua origem na península da Anatólia. E ali surgiu este povo chamado de Otomano, conhecido como o Grande Império do Mar Mediterrâneo, que se estendia pela Europa Ocidental, África, Ásia, Oriente Médio, ameaçando muitos outros continentes, principalmente a Europa Central e Ocidente. Então, esses outros continentes que foram ameaçados ou ficaram na expectativa que podiam ser atacados pelos otomanos, mas na realidade a Europa Ocidental ela ficou bastante apreensiva com este império que surgia, né? Aí nos holofotes, que aparecia como um grande império e assombrou realmente o mundo, principalmente a Europa Ocidental e a Europa Central também. Essa superpotência que se espalhou ao longo dos séculos, tendo seu pontapé inicial no governo dos sultanatos, mas que depois se impõe criando o seu próprio grupo e ficou conhecido como Otomanos ou a Casa de Osman. Na realidade, naquela época, ou na derrocada dos chamados sultanatos, não é? Que ficou bastante conhecido esse povo, né? Os sultões, que cada sultão daquele ele tinha uma força, não é? E ele criava aqueles grupos, e essa etnia muitas vezes se dividia em partes. Mas depois esse próprio indivíduo chamado Osman I, ele quis ficar independente, ele quis criar o seu próprio povo, a sua etnia se separou do sultanato ou das ordens do sultão, e ele quis se estabelecer por conta própria. É aí que vai começar a surgir, não é, na esfera da geopolítica mundial, os otomanos, que vem aí do primeiro líder seu, que é chamado de Osman, o Osman I. Essa origem de sultões islâmicos, nós podemos dizer, no Islã, né? Essa origem sunita, que eles eram sunitas, né? De origem sunita, com religião islâmica, e suas tradições formariam um dos maiores impérios do mundo, o Império Turco-Otomano, e sua geopolítica se estenderia por muitas terras além mar.
começaram como um povo que não eram tão grandes, muito embora estavam divididos em grupos, mas eles foram crescendo e tomando força, até porque eu costumo dizer que o povo otomano, eles agregaram ao seu povo, ou à sua etnia, outros povos de outras nações. Não quer dizer que os otomanos eram todos otomanos, ou que todos eram de descendência árabe. Não, ali tinha gente da Grécia, tinha gente da Mesopotâmia, tinha gente da Turquia, né? Que são os próprios turcos, tinha gente de outras nacionalidades que às vezes entravam para o grupo e era anexado, né? Essas pessoas eram anexadas a este grupo, que formavam vários grupos independentes, mas que este de Osman I se destaca entre os demais, que é onde vai surgir a grande potência chamada de Império Otomano. No início eram povos nômades, eles eram povos nômades que viviam, né, perambulando, andando, não ficavam só em um lugar, mas eles se espalhavam, vivendo na Ásia Central, que se estendia pela península da Anatólia, região da Turquia. Mas na realidade, o Império Otomano é, na sua totalidade, da Turquia. Eles são originais ali da Turquia. Aquela área era controlada pelo Império Seleucida, e com a sua decadência foram surgindo vários grupos, e principalmente com a sua própria autonomia, e tinham a sua capital como Soguto. Essa etnia era a que mais se destacava, tendo como seu líder principal Ertuğ. Esse Ertuğ, esse indivíduo Ertuğ, que era um sultão, ele era o pai de Osman I. Depois de Ertuğ, vem aí surgir na mídia, nos holofotes, né, se destacar o filho de Ertuğ, que era Osman I, filho deste sultão chamado Ertuğ. Ainda predominava o sultanato, né, do tempo desses sultões que faziam a diferença como líder destas etnias. Porém, o filho de Ertuğ, por nome de Osman I, foi quem deu origem aos otomanos em 1299. A palavra otomano é uma abreviação ortográfica do nome de Osman, mas no árabe o nome Osman se escreve de Osran, muitos chamavam de Ordan, mas a palavra certa é Osran. Diz que vem de otomano porque é U-T-H-M-A-N. Então, Ortiran. Então, vem otomano. Então, a origem da palavra otomano vem do próprio da grafia, ou uma abreviação no árabe da palavra de Osman. Os primeiros inimigos rivais dos otomanos foram os bizantinos. Isso aconteceu com a divisão do Império Romano, as penínsulas de Anatólia e dos Balcãs ficaram sob o domínio do Império Bizantino, que com o passar dos tempos começou a perder território. Então a gente observa aqui que depois que o Império Romano se divide, né? O Império Romano teve a sua decadência. O Império Romano ele foi perdendo com o passar do tempo. Eu já fiz outro vídeo sobre isso, né? O império mais longo de todos os tempos foi o Império Romano, quase 1000 anos. O Império Otomano foi cerca de 650 anos aproximadamente. Mas o maior de todos os impérios foi o Império Romano, que aí dominou o mundo por mais de 1000 anos, ou quase 1000 anos. E depois da decadência, que o Império Romano ele vai perdendo terras, porque o que nos surpreende é saber que todos esses impérios que se levantaram e ganharam força e se espalharam
geograficamente ou geopoliticamente falando, todos eles tiveram a mesma tendência de ruírem ou de perderem aquilo que eles próprios conquistaram, né? Eles como grandes conquistadores, e em suas grandes conquistas, o Império Romano dominou quase o mundo inteiro, né? O Império Romano, o continente arábico ali, as regiões de Israel, né? O Oriente Médio de uma forma geral, a Espanha. Então, o Império Romano foi um império longo e se espalhou. Mas a gente observa que assim como aconteceu com o Império Romano, que ao passar dos tempos ele foi perdendo geograficamente terras conquistadas por eles e foi caindo em regressão, e essa decaída que veio a acontecer já no final, quando o Império Romano ele se divide, que já estava praticamente em frangalhos, em ruína total. Então ele se divide em dois impérios, o do Oriente e o do Ocidente. O do Ocidente ele sofreu muito, não é? Ele teve muitas baixas, mas o que mais prevaleceu já no final do Império Romano foi o do Oriente, que a gente vai ver aí que é onde vai acontecer a construção da grande cidade, a mega cidade de Constantinopla, né, que fica no Ocidente, ou fica no Oriente, quero dizer. Mas pela divisão do Império Romano ter se dividido em duas partes, né, em duas áreas distintas, Ocidente e Oriente, aí entra o Império Turco, aproveitando a situação, não é? Vendo que o Império Romano já estava em frangalhos, em ruínas, eles estavam praticamente perderam mais de 70% de tudo que eles tinham conseguido conquistados, e o que acontece é que entra aí no cenário histórico da geopolítica os otomanos, com Osman I, que vem se tornar uma grande potência mundial, prevalecendo acima do próprio falido Império Romano. Assim como um bom visionário, Osman I teve sua oportunidade de lograr êxito nesta derrocada, indo se encontrar, não é? Ou dar de encontro com o Império Bizantino, que aí já era a visão dele, porque ali estava Constantinopla, não era? Era a joia da coroa, era a coisa mais preciosa, a mega cidade, né? Uma cidade que tinha aproximadamente mais de 20 ou 30 quilômetros de extensão, com a muralha acima, alguns dizem 12 metros, mas outros falam que estava acima de 18 metros as suas muralhas à altura, não é? Na vertical, mais de 18 metros, e a largura dos seus muros passavam dos 5 metros de largura. Então, era uma mega cidade construída na pedra. Era uma coisa que, na realidade, assombrava, não é? Pela sua mega construção e o seu poder, não é? De imponência, não é? Uma mega cidade quase intransponível. E aí, na visão de Osman I, ele diz, não, essa cidade tem que ser nossa. Eles já estavam despontando para o sucesso, né? Para as suas grandes derrocadas de conquistas, e agora, mediante muitas outras guerras que já haviam acontecido, e eles, o Império Romano, estava lá escondidinho num canto, mas o Império Otomano se destacava, se elevava nas suas conquistas, e aí ele quis lograr êxito e disse, não, isso daí para mim é a coroa de todas as coisas, é a joia preciosa que eu tenho que tê-la em minhas mãos. E aí Osman I, que era o líder dos otomanos, eles vão de encontro a Constantinopla, né? Neste governo bizantino, que Bizâncio, né? Que vem da palavra de Bizâncio, e eles vão de encontro a esta cidade maravilhosa que também era o Império
da coroa romana, não é? Chamado Bizâncio. Aí havia já uma certa, dentro da religião, os romanos já tinham se convertido, e quem dominava essa cidade na realidade era Constantino, não é? O Império Romano já tinha feito muitas mudanças quando se fala no âmbito religioso, entendeu? Então a Igreja Ortodoxa fazia parte, e era aquela coisa, né, que havia mudado. O Império Romano ele foi perdendo e também foi fazendo suas mudanças e caindo em regressão. E foi aí que entra Osmã I para invadir a cidade de Constantinopla no governo bizantino e de encontro ao seu imperador, que era Constantino, não é? No século XIV, os otomanos avançam pelo noroeste da Anatólia e nos Balcãs eles enfrentam o Império Bizantino. Muitas foram as vitórias dos otomanos anexando ao seu império a geopolítica das suas conquistas, desde Sogut, onde eles viviam, até Bursa e Edirne. Todavia, o vislumbre maior era, na realidade, a cidade de Constantinopla, né? E a coroa, nós podemos dizer que aquilo tudo ali, o vislumbre dele seria a maior de todas as suas vitórias, que seria a conquista de Constantinopla, que aquela cidade fosse como uma pedra preciosa de uma coroa, e Osmã I seria o primeiro a entrar na cidade, porque praticamente era uma cidade intransponível, inexpugnável, mas demorou, mas não foi tão inexpugnável como a gente possa imaginar, né? E em 1453, a cidade de Constantinopla é tomada de assalto pela feroz bombarda de Osban, um artífice que trabalhava para Osmã I, construindo canhões. Esse Osban, na realidade, há quem diga que ele era um artífice do ferro, não era um tipo de ferreiro, um indivíduo que trabalhava com ferro, né? Na fundição de metais. E Osmã I, sabendo que a cidade era quase intransponível, ele chama esse indivíduo chamado Osban, que era esse artífice em ferro, né, este ferreiro, e faz uma proposta. E ele trouxe realmente algumas ideias, entre muitas ideias, a de construir vários canhões. Só que este canhão, que ficou conhecido como bombarda de Osban, eram monstruosos. Era uma coisa feito o Hulk. A pessoa do Hulk. Era um canhão tão gigantesco, tão poderoso, que quando ele disparava um tiro, se arrebentava. Vem aí aquela velha história, o tiro sair pela culatra, ou então de arrebentar a boca, né? Então, ou de lascar o cano, como muitos dizem, né? Um tiro de lascar o cano. Então, toda vez que estes canhões eles eram utilizados, né, porque foram vários meses para poder entrar na cidade de Constantinopla, que eles ativavam este canhão, a bombarda de Osban, né? Esse Osban que era o indivíduo que construiu, o canhão se arrebentava todo, aí levava dias, 3, 4, 5 dias, uma semana para consertá-lo. Porque a quantidade de povas era uma coisa incrível. Mas quando o canhão era ativado e atirava, o rombo, o buraco, era muito grande nas paredes. Mesmo que as paredes, as muralhas de Constantinopla tinham 5 metros de largura, por mais de 15 metros de altura, não é? Era uma coisa fantástica, não é? Levaram muito tempo para conseguir chegar a conseguir avançar com as suas tropas e ter êxito, não é? Nesta derrocada de conquista sobre esta cidade, que era uma mega cidade, não é? Uma cidade que
mais de 20 quilômetros de extensão. Então eles levaram meses e isso dava um trabalho terrível, porque toda vez que usava o canhão, ele quebrava. Aí leva aí mais 8, 10, 12 dias para consertar os canhões. Mas esses canhões poderosos ficaram conhecidos como a bombarda de Osban. Não é? E em 1453, a cidade de Constantino, né, que era o imperador na época, a cidade que Constantino dominava, que era Constantinopla, tomada de assalto pela feroz bombarda de Osban, este artífice que construiu esses canhões gigantescos. E há quem diga que depois desses canhões, nunca mais outros foram construídos até hoje, não é? Porque a coisa era anormal. A verdade é que depois deste conflito, desta guerra, esses canhões nunca mais foram utilizados, porque era uma extravagância. Era uma coisa de louco. Né? Eu acho que esse Osban, ele não era muito bom da cabeça, porque ele fez uma coisa exagerada. E a gente sabe, quem conhece química, trabalhar com pólvora não é uma coisa fácil, porque o poder da pólvora é uma coisa assustadora, né? Depois de meses de guerra e de lutas entre bizantinos e otomanos, a cidade de Constantinopla é invadida pelos otomanos e passa para o domínio total do Império Otomano. O imperador Constantino é morto nessa invasão. Osban ainda fez um tratado com ele. Osban ainda quis conversar com ele, né? Mandar alguém conversar com ele para fazer um acordo e dizer, porque como Osban viu que transportar a cidade era muito difícil, complicado, e estava levando muito tempo, meses, então ele quis fazer um tratado com o Constantino. Mas Constantino até ele permitiu certas regalias, que o povo podia habitar a cidade pacificamente com eles, não é? Não tinha problema, o próprio Constantino podia, se quiser sair da cidade, teria também os seus direitos preservados, as suas riquezas, podia levar suas famílias, mas ele, na verdade, Constantino disse, eu não quero fazer, não quero. Eu prefiro lutar até a morte. E realmente, ele termina, né? Termina por morrer neste último conflito, nesta feroz derrocada, onde a cidade é destruída e os otomanos conseguem transpor as paredes e as muralhas e invadir a cidade e incendiá-la. E muita gente foi morta, foi uma carnificina assustadora que aconteceu naquele dia. Osman I manda reconstruir a cidade de Constantinopla, que ficou totalmente arrasada, né? Ficou acabada, né? E em frangalhos. Depois de reconstruir, porque a cidade ficou acabada, né? Depois ele muda o nome da cidade para Istambul, a qual permanece até os dias de hoje. Então, Constantinopla, depois da sua reconstrução, o que foi aproveitado, aproveitaram o que não, eles reconstruíram e mudaram a cidade para Istambul. E hoje, ainda hoje, permanece com este nome, Istambul. No século XVI, continua a expansão do Império Otomano. Eles não pararam por aí, né? No século XVI, já outros descendentes de Osman I assumem, né? E assim vai, né? Vai passando de pai para filho. E no século XVI continua a expansão do Império Otomano e suas conquistas. Foi com Selim I e com Solimão I que veio a acontecer uma reviravolta, né? Porque o Selim I ele disse, a partir de hoje eu não quero mais sultão. Esse negócio de sultão, entendeu? Eu não quero mais. Vamos acabar com essa questão de sultão. E aí colocou um ponto final. Selim I governou por 8 anos. Ele deu fim ao sultanato de mamelucos, acabando de vez com essa dinastia ao governo, ao Império Otomano, não é? Anexou a Síria, a Palestina e o Egito, de 1512 a 1520. Com Solimão I, isso foi com Selim I. Agora, com Solimão I, em 1520 a 1566, os otomanos se estabelecem no norte da África
e também avançaram para o norte da Hungria, incluindo Budapeste, mas não tiveram sucesso na conquista de Viena em 1529. O interessante é que nessa derrocada contra Viena, não foi a primeira vez que eles quebraram a cara. Eles tentaram entrar em Viena, não conseguiram, né? Foram expulsos. E passou um tempo, depois eles tentaram de novo voltar a Viena, quebraram a cara de novo. Então a gente percebe que havia certos lugares que não era fácil conseguir. E eles aí não conseguiram. Assim também como eles não conseguiram o domínio da Espanha, né? Então a gente percebe aí que alguns lugares eles não conseguem, assim também como eles não conseguiram entrar na Grã-Bretanha, né? A gente percebe que houve alguns países que resistiram por alguma razão e eles não conseguiram com sucesso chegar a ter sucesso nestas cidades, não é? Em Viena, por 2 vezes, quebraram a cara e ali eles não tentaram mais, né? E a gente vai ver que no próximo vídeo, porque esse é o vídeo de número 1, porque a história como é extensa e para que o vídeo não fique muito longo, tá certo? E cansativo, no próximo vídeo de número 2, eu trago o restante da história e provavelmente o vídeo de número 3. Então, provavelmente neste vídeo que nós estamos gravando, este primeiro, haverá um segundo e um terceiro para a gente terminar com todo esse período e esta derrocada do Império Otomano e as suas conquistas, porque na realidade são 650 anos de Império de Conquista e a gente não pode num vídeo só falar tudo isso porque ficaria extenso demais e eu estou tentando diminuir mais o tempo de duração dos vídeos para ficar melhor para você. O sininho de notificações, deixa os seus comentários, deixa a preguiça de lado e comenta alguma coisa. Muito bom, gostei não, legal. Isso é importante, tá certo? Então nós brasileiros somos 10, não é verdade? Então até a próxima e o próximo Otomano 2, ok? Até a próxima.